que antes realizávamos presencialmente, né, mas por conta agora dessa nova situação, eles têm sido realizados de forma remota. Mas, como nada é por acaso, de forma remota, hoje a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas que gostariam de participar e estavam de longe, não conseguiam. Então, essa questão aí da pandemia acabou que afastou de uma forma e nos aproximou de outra. Hoje nós temos pacientes aqui de outras regiões do país, de outras cidades. Então, você vê como que nada é por acaso e temos que tirar proveito do lado ruim das coisas. A gente sempre consegue fazer do limão uma limonada. E hoje, o nosso bate-papo de hoje, o tema que nós escolhemos para hoje é falar um pouquinho de ansiedade. A ansiedade é uma palavra hoje que está em alta, somente nos dias de hoje, por conta desse momento que nós estamos passando. E eu convidei para a gente falar sobre esse assunto a Elizabeth Portugal, que nós vamos chamá-la carinhosamente de Beth. E a Beth é uma pessoa muito querida, uma amiga nossa de longa data. A Beth, ela é psicóloga clínica e pós-graduada em gestão escolar integrada e práticas pedagógicas. Então, pedi para ela falar um pouquinho com a gente sobre essa questão da ansiedade. E eu estive fazendo uma pesquisa e eu vi que em 2018 foi feito um estudo e o Brasil, lá em 2018, ganhou o título de campeão de ansiedade num relatório da OMS. E esse relatório apontou que 9,3% da população, lá em 2018, sofria já com problemas de ansiedade. 9,3% representava, lá em 2018, um valor que era o triplo da média mundial e superava até mesmo os Estados Unidos. E assim como em outros continentes também, as mulheres eram as mais afetadas nas Américas. 7,7% das mulheres sofriam com ansiedade, contra 3,6% dos homens. Eu não sei como é que está isso hoje, que esse estudo é de 2018. Mas a Beth vai expor aqui para a gente, então, falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade, até quando a gente tem que se preocupar com a ansiedade. A ansiedade, a gente carrega essa ansiedade já dentro da gente, mas a gente precisa ter um olhar mais minucioso quando ela chega num determinado ponto, e a Beth vai explicar isso para a gente. Então, agora eu peço, por gentileza, que desativem aí os seus microfones, para que a fala da Beth não seja prejudicada com ruídos externos. Tá bom? Eu agradeço imensamente aí a presença de todos vocês, a participação, e a Beth por aceitar esse convite de estar conosco. Beth, a palavra é sua. Obrigado. Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui essa noite, para poder falar um pouquinho sobre a ansiedade e agradecer, em primeiro lugar, o convite do Rogério, da Abram, por essa oportunidade. E eu vou tentar, de uma forma bem simples, falar sobre esse tema, E no final eu deixo aí aberto para que vocês possam tirar dúvidas, o que puder estar ao meu alcance para facilitar no entendimento desse tema. Bom, eu vou tentar ser breve na apresentação e aí depois a gente abre para as perguntas, ok? Só um minutinho, vamos lá. Se está tudo certo aqui. Deu tudo certo. Página inicial. Só um minutinho, pessoal, que eu vou... Vamos lá. Bom, então vamos lá falar um pouco sobre ansiedade, Uma palavrinha que está na boca de todos nós aí há um bom tempo e nunca esteve tão presente como agora, Bom, eu sempre procuro olhar
trazer um pouco do conhecimento de onde surge, né? De onde vem a origem das palavras, né? Então, se a gente considerar a etimologia da palavra no latim, no grego, ansiedade ele significa estrangular, sufocar, oprimir, apertar. No nosso dicionário, seria um sofrimento físico e psíquico. É uma aflição, uma agonia, uma angústia, né? Ânsia, nervosismo. Então, isso é que definiria a ansiedade. E a gente tem uma forma de falar que seria a ansiedade, seria uma dor, né? Uma dor que está associada aí a alguma coisa que está diante de nós ou no futuro e que nos movimenta, que faz com que nós enfrentemos algumas situações. Então, isso é desde a época do homem das cavernas, né? Que eles tinham que sair, caçar para guardar o alimento durante um tempo, quando vinha o inverno. Então, eles já geravam aquela preocupação, aquela aflição pelo alimento, para que eles pudessem estar alimentados durante um tempo que eles não iam conseguir caçar. Então, esse é um sentimento que a gente chama de um sentimento normal, ele é adaptativo, ele faz com que nós nos adaptemos a algumas situações e que tenhamos algumas ações diante disso. Então, é isso que eu gosto muito de deixar claro, né? A ansiedade é um sentimento normal. O que nós sempre procuramos olhar é para os sentimentos quando eles começam a nos trazer o sofrimento, ok? Então, eu tentei separar rapidamente o que é uma ansiedade normal e o que é uma ansiedade patológica, né? Então, a ansiedade, se a gente olhar para um sentimento que todos nós possuímos, né? É uma preocupação positiva. É algo que faz com que a gente tente resolver, ou às vezes até mesmo evite um problema, né? Uma situação de perigo. Então, a ansiedade, aquele medinho, aquela insegurança, né? Ela é necessária, ela ajuda a gente diante de alguma dificuldade, né? Que pode ser ali, que está ali naquele momento, né? Ou algo que está por vir. Porém, essa ameaça, esse problema, essa situação, ela é real. Nós sabemos que ela existe e nós nos comportamos, nós temos reações naturais diante dessa situação que é real para nós, né? Então, a ansiedade, a ansiedade normal, ela também traz o desconforto, seja ele fisiológico ou psicológico, é uma preocupação, é um friozinho na barriga, é uma mãozinha suada, é um pensamento que às vezes não de sofrimento, mas de preocupação. Então, é natural que a ansiedade normal também nos traga um desconforto fisiológico, não só a ansiedade patológica que nós vamos ver mais na frente. A diferença é que esse desconforto, ele não nos causa o sofrimento, ele faz com que nós partamos para a ação, para que nós enfrentemos a situação, porque essa situação, ela existe, ela é real. Então, se eu vou numa entrevista de emprego, por exemplo, é uma situação real. Então, mas é natural que eu possa me sentir um pouco ansioso, preocupado, né? Eu vou ficar preocupado na forma que eu vou me apresentar, que eu vou me vestir, como eu vou lá. Então, isso pode trazer ali um certo desconforto no nosso corpo diante de uma situação nova, né? Os adolescentes, os jovens, quando vão apresentar um trabalho, né? Ou em várias situações do dia a dia, ok? Mas isso não é um sofrimento, porque nós vamos até lá e fazemos o que temos que fazer. Então, ela é proporcional. Nós dizemos que ela é sempre proporcional ao estímulo, aquilo que está na nossa frente. Então, nós vamos agir de acordo com esse estímulo. E algo que eu sempre procuro também tentar passar para as pessoas, que se a gente coloca que tudo é ansiedade, fica difícil até da gente distinguir o que nós sentimos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pensamento e com aquilo que a gente fala. Porque a gente pode estar ansioso, a gente pode estar preocupado, a gente pode criar uma expectativa, nós podemos estar apreensivos, nós podemos ter um medo natural diante de uma situação, nós podemos ter um pavor.
Então, nós temos sempre que tentar, diante da situação, perceber realmente qual o sentimento que toma conta de nós. Senão a gente coloca tudo na sacolinha da ansiedade e tudo vira ansiedade. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu coloquei esse exemplo. Né? Então, eu estou ansioso pelas férias. Então, se eu pensar nas férias, eu vou ficar com medo das férias? Não, né? Todo mundo quer férias. Então, eu tenho um anseio, eu tenho um desejo pelas minhas férias, né? Então, eu estou esperando ansiosamente, de uma forma gostosa, essas férias. De repente, alguém que vai fazer uma viagem para o exterior e precisa de um passaporte, o passaporte não sai, aí eu estou preocupado, né? Porque eu preciso desse documento para poder viajar. Então, é uma ansiedade natural que pode me trazer uma certa dor de estômago, pode me trazer uma inquietude, porque a minha data da viagem está chegando e meu passaporte não está pronto. É diferente. Então, eu posso estar numa rua e no meu sentido está vindo um cachorro, um pitbull, né? E posso ter duas situações. Eu não posso ter medo, né? E eu atravesso a rua, ou realmente eu fico ali apreensiva e vou devagarinho e passo pelo pitbull. Isso não é ansiedade, isso é medo. Se for pavor, eu paraliso. Então, é sempre bom a gente perceber, né? Porque nem tudo é ansiedade. Nós temos que saber também nomear as nossas emoções, né? Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado com que muitas vezes a mídia coloca, a internet coloca, e coloca tudo numa mesma sacolinha. E o ser humano veste isso e já acha que está com uma ansiedade patológica, e às vezes não é isso que está acontecendo. São outras emoções que estão aí permeando essa situação a qual a pessoa está passando, ok? Aí nós vamos lá para a ansiedade patológica. Então, se a gente for pensar em ansiedade patológica, o que a gente pensa? No sofrimento. É algo que paralisa. Então, tudo que nós sentimos numa ansiedade considerada normal, que todos nós temos, você tenta ver isso de uma forma bem mais excessiva, bem maior, a ponto de te paralisar, tá? Então, nós dizemos que aquilo que sentimos, o medo, os nossos sintomas físicos, não é compatível com a realidade, não é compatível com a situação. Vai estar muito além disso, ok? Então, geralmente, a ansiedade patológica, ela está relacionada a algo que está fora do nosso controle, o nosso pensamento está lá no futuro, é algo que não tem como a gente resolver naquele momento, né? Então, é um excesso de preocupação por coisas que muitas vezes nós não conseguimos nem discernir, a gente não consegue nem saber por quê. Pode não ser nada, de repente eu não sei porque eu estou me sentindo assim, mas pode ser tudo, porque a cabeça do ansioso, patológico, ela não para, né? Então, por não saber discernir, por não saber qual é a ameaça, o que está fazendo você se sentir daquela forma, perde a função. Porque nós não falamos lá atrás que a ansiedade normal, ela tem uma função, que é a função de nos proteger, que é a função de fazer com que a gente haja de uma forma adequada com a situação que está na nossa frente. Então, tem uma função. A ansiedade tem uma função na nossa vida. Lembra dos homens das cavernas? Que eles tinham que caçar para ter o alimento durante o inverno? Então, tinha uma função. Na ansiedade patológica, não tem função. É algo que a gente não consegue entender. É algo que a gente não consegue expressar, né? Entender dentro de nós. Então, por isso que ela vira patológica, porque ela não tem função. Então, ao invés dela fazer com que a gente enfrente a situação, ao invés de como eu coloquei, de nos capacitar, né, para nos mobilizar a agir de determinada forma, ela nos incapacita, a gente paralisa. E a gente não consegue. Então, vamos dar o exemplo da entrevista de emprego que eu dei lá atrás. Então, se eu estou com uma ansiedade patológica, eu nem vou na entrevista de emprego. Ou eu posso até ir, mas chegando no meio do caminho eu paro, tenho uma crise de pânico. Ou chega lá na frente da pessoa, não sai uma palavra. Então, ela incapacita, ela faz com que eu não haja diante da situação. Então, é um sofrimento intenso, é um desconforto excessivo, e isso traz um prejuízo no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações, né? Por quê? Porque essa ansiedade,
que ela já ultrapassou, que ela se tornou patológica, a repercussão dela, ela age no medo, por isso que ela paralisa. Tem uma pessoa muito querida na minha vida, que ela uma pessoa que faz parte da minha história profissional, está comigo até hoje, né, que é até minha supervisora, né, dos meus casos aí mais complicados, do dia a dia, e ela me falou essa frase uma vez, e eu utilizo sempre, né, que a ansiedade nossa mente está onde o nosso corpo não está. Então, nossa mente, os nossos pensamentos, eles estão lá no futuro, que é onde nosso corpo não está. Nós estamos aqui, no agora. Então, se eu quero controlar algo que está no futuro, que eu não consigo controlar agora, é lógico que isso vai me gerar muito sofrimento, muito desconforto, e aí a situação vai ficando mais complicada. Então, lembre-se sempre disso. Excesso de dor e sofrimento, e a nossa mente está onde o nosso corpo não está. Aqui eu só coloquei rapidamente, eu não vou entrar nisso, ok? Mas é para vocês saberem que muitos transtornos têm como núcleo a ansiedade. Então, a gente precisa sempre estar, por isso nós temos que estar muito atentos à ansiedade patológica, ok? Porque ela pode ser um sintoma de um transtorno que já está instalado, ou ela vai aparecer dentro desse transtorno. Então, por exemplo, a ansiedade, quando a ansiedade é patológica, né, então a gente coloca como a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É uma ansiedade que geralmente está presente na metade dos casos de depressão, ok? Então, a maioria das pessoas que enfrentam a depressão também enfrentam a ansiedade generalizada, que é uma extrema preocupação com questões do dia a dia, é muito sofrimento, ok? Aí tem os transtornos do pânico, então a ansiedade está totalmente envolvida, é a base do pânico, só que aquela ansiedade abrupta, né, que paralisa, ela não tem um desencadeante específico, simplesmente você paralisa. Então, são aqueles sintomas físicos que você não consegue dar conta, como uma falta de ar, você não consegue sair do lugar, se você está dirigindo, você para de dirigir, é um medo abrupto que toma conta de você naquele momento e você paralisa. A fobia, que é o medo, porque a ansiedade é medo, ok? Então, a fobia é um medo excessivo, exagerado, porém aqui é diante de um estímulo específico. Um cachorro, pessoas, né, que têm a fobia social, a ansiedade social, que está muito presente agora na pandemia. Então, também faz parte do quadro de fobia. O TEP, que é o estresse pós-traumático, né? Então, a pessoa passa por alguma situação muito traumatizante na vida e ela desenvolve uma resposta que envolve um medo muito intenso, né? Que traz aquele sentimento de desproteção, de horror. Então, esse medo intenso diante de algumas situações. E o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que é também caracterizado por pensamentos e medos irracionais e que faz que a pessoa tenha alguns comportamentos compulsivos. Então, eu só trouxe para que vocês tenham noção da importância que tem que se dar aos sintomas da ansiedade, né? Ela pode nos levar a desenvolver algum transtorno maior, como ela já pode ser um sintoma de um transtorno já instalado e que muitas vezes passa despercebido. Um deles, muito clássico, é o TOC, né? Às vezes o TOC é muito confundido com a ansiedade, e aí com o tratamento, com a consulta com o psiquiatra, com uma terapia bem assertiva, né? Você consegue detectar que não é uma ansiedade, sim um TOC. Então, isso é mais para vocês terem uma noção, tá? E aí, aqui eu tentei colocar um pouquinho de forma breve, né, os sintomas, né? Então, se a gente pensar nos sintomas físicos da ansiedade patológica, que esses sintomas estão presentes dentro desses quadros, ok? Então, nós vamos pensar na náusea, né, que é aquela vontade, aquela coisa ruim que a gente não sabe muito bem explicar, aquela vontade de vomitar, e muitas vezes vomita assim, né? Aquela dor no peito, lembra lá do início da palavra? Aquele sufocar, aquela angústia, né? Aquela coisa que aperta o nosso peito e a gente não sabe explicar. A sudorese, que é o suor, né? Geralmente nas mãos, e tem pessoas que suam, realmente transpiram o corpo todo.
tremores, né, a parte mesmo da coordenação motora, às vezes tremor do corpo todo, enfim. A tensão muscular, pessoas muito enrijecidas. Isso, né, o batimento cardíaco irregular, as palpitações, a taquicardia, que é muito clássico, né, na questão do pânico, né? A falta de ar, que tem a ver lá com o sufocamento, né? O próprio sufocamento que eu coloquei a seguir. E, geralmente, né, entra aí o quadro também de insônia, né? Insônia é aquela dificuldade de você dormir, né? Então, às vezes, você fica lá, às vezes, passa a noite em claro, né? Ou leva 3, 4 horas para conseguir dormir, porque o pensamento não para, né? Você não consegue parar de pensar nas coisas que estão lá na frente, as quais você não tem controle nenhum. Então, a insônia é muito clássico nos casos da ansiedade, ok? E tem os sintomas psíquicos, né? Que é aquela preocupação excessiva, aquele pensamento, se a gente olhar para o TOC, por exemplo, aquele pensamento compulsivo, né? De uma preocupação excessiva com algo. Então, nós adultos e às vezes adolescentes temos uma preocupação excessiva com a nossa performance no trabalho, na escola, uma preocupação excessiva com saúde, né? Então, toda hora no médico, remédio, tudo, né? Então, é normal, né? Mas, quando está no excesso, quando você não consegue lidar com o estar se você não está bem, né? Porque você se preocupa tanto com o outro, com o bem-estar do outro, que você acaba não cuidando de você. A excesso de responsabilidade, preocupação com catástrofes, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da pandemia. Então, tudo que é excesso, né, que faz com que os nossos pensamentos fiquem muito acelerados, isso é um sintoma psíquico. Aquele sentimento interno de inquietude, você não consegue relaxar, você não consegue, de repente, assistir um filme, ouvir uma música, participar de uma conversa, então você está sempre inquieto, né? Dificuldade de concentração, porque se o teu pensamento está onde teu corpo não está, então se você está precisando se concentrar agora no trabalho ou numa leitura, como é que você vai conseguir se concentrar se o teu pensamento está lá na frente, né? Pessoas que se assustam facilmente ou são muito irritadas, né? E aquele sentimento de cansaço frequente, eu estou sempre cansada, estou sempre cansada. Por isso que ela também, esse sintoma ele está muito presente em outras comorbidades, né? Mas é aquele sentimento de cansaço frequente. Então, esses são sintomas que a gente fala psíquico, da mente, né? Que a gente sente de uma forma mais exacerbada e que nos limita a agir de uma forma de ter um comportamento adequado com a realidade, né? Aí aqui eu tentei trazer um pouquinho do que está acontecendo agora na pandemia, porque como o Rogério falou, realmente, eu vou ser muito sincera, eu não me prendo muito nas estatísticas, eu não tenho nenhum número para trazer, mas depois eu posso até pesquisar aí e trazer para vocês, mas a gente sabe que aumentou assustadoramente, né, os casos de ansiedade e depressão relacionados à situação que estamos vivendo da pandemia. E quando a gente recebe no consultório, né, essas pessoas que estão sentindo agora, né, os sintomas de uma ansiedade, então a gente tem que olhar com calma, porque pode ser uma ansiedade muito típica, muito presente na pandemia, né? Então, é uma ansiedade que está surgindo diante da situação que estamos vivendo, e não que isso possa desencadear uma ansiedade maior, ok? Agora, para quem já tenha o quadro de ansiedade, lógico que fica uma situação muito mais sofrida, né? Porém, a gente tem que tomar um cuidado que vai ser muito pontual. Por isso que é muito importante procurar ajuda e falar sobre os seus sentimentos para tentar entender o que está acontecendo. Então, hoje existe uma ansiedade do medo, né? Do medo excessivo, exagerado do contágio. Lógico, a pandemia está aí. Lógico que todo mundo tem medo de contrair o vírus, né? Só que
Para a pessoa que está com pensamento ansioso, isso vai muito além. Isso gera, como nós vimos lá atrás, uma sensação física muito ruim, um medo excessivo e exagerado que persiste, né? E a pessoa vai se fechando cada vez mais, mas ela entra num sofrimento muito maior do que nós entramos aí no isolamento social, né? Por isso que ela precisa de ajuda, ok? Aí vem os pensamentos obsessivos, né? Que eu vou morrer, eu vou me contaminar, eu vou contaminar minha família, o mundo inteiro nunca mais vai sair dessa pandemia. Então, começa a vir esses pensamentos que, ó, eu vou morrer, eu vou me contaminar. Quem está nesse controle? Né? Como eu posso ter certeza disso? Então, estou me preocupando com algo, qual o meu controle está no presente. Então, o que eu faço hoje para não ser contaminado e não morrer, né? Eu não trazer o vírus para casa, mas o pensamento, quando ele é obsessivo, ele está fora do nosso controle, então isso traz esse sofrimento maior. E aí precisa de muita ajuda. Então, que eu vou morrer é muito forte, né? E de culpa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? A incerteza de quando e como isso passará, né? A gente trabalha aí com adolescentes e os adolescentes estão sofrendo muito isso, porque todos nós estamos, né? Desde os piquititicos, desde as crianças, até os idosos também, né? Com esse isolamento, então, os idosos ainda mais. Só que a ansiedade, ela está gerando um desconforto muito grande nos adolescentes justamente por isso, né? Pela incerteza de quando isso vai passar. Porque vocês concordam comigo que tem coisas na vida que a gente só vive na adolescência. Não tem como voltar ao tempo e viver novamente. Então, por isso que causa essa incerteza. Se eu não estou tendo minha festa de 15 anos, minha comemoração de 15 anos, eu não estou tendo a minha formatura, eu não estou podendo sair com os meus amigos, quando que isso vai passar? Quando eu vou poder ter minha vida de volta? Então, por isso que os adolescentes, a nível de ansiedade, estão sendo muito afetados, como o pessoal da área da saúde, da linha de frente, né? Donas de casa, pessoal que está trabalhando em casa. Então, é um quadro bem geral aí que está acontecendo. Então, ela também a possibilidade de né? A exclusão social, né? Quando é que eu vou poder voltar a ver as pessoas, né? Essa dificuldade de ajustar a rotina com os filhos em casa, né? Então, como o Rogério falou, realmente, o número de mulheres com ansiedade e depressão aumentou assustadoramente na pandemia, porque a carga ainda é maior para a mulher, né? E como tem muitos homens também que com essa questão da mudança do modelo, né, do home office, também estão tendo o quadro de ansiedade, o burnout, né, que acaba sendo aquele desânimo, aquela falta de vontade de trabalhar, não ter motivação, até por essa própria mudança do modelo de trabalho. Então, essa ansiedade, ela está acontecendo hoje, ela é característica da pandemia, esses sintomas, né, esses medos. E é muito importante nós cuidarmos disso quando se nos paralisar ou trazer sofrimento, para que isso não se transforme depois numa ansiedade generalizada para outras situações da vida. Por isso que eu quis questão de trazer para mostrar que é um sinal de alerta, para que a gente olhe para isso. Aí, aquilo, né? Então, tudo bem. Então, o que nós podemos fazer para tentar aliviar um pouco, né, essa ansiedade generalizada, vamos dizer assim, né? Então, lógico, primeira coisa, se está trazendo muito sofrimento e paralisando as nossas funções, trazendo muito desconforto, a gente tem que procurar um médico, ok? Que eu coloquei lá embaixo, né? Procurar um médico, ou psiquiatra, ou um médico de confiança, para que ele possa aí fazer um diagnóstico mais adequado de que tipo de ansiedade, como está essa ansiedade hoje agindo no seu dia a dia. Fora isso, a gente tem também algumas questões que a gente pode aliviar um pouco, né, o nosso dia a dia, para que a gente evite de entrar num quadro de ansiedade maior. Então, não querer ter o controle de tudo e dar conta de tudo, né? Então, não tem como controlar tudo, é impossível. Por mais que nós queiramos, não tem como, né? E não existe super-homem, não existe super-mulher. Não existe super-filho,
né? Então, não dá para dar conta de tudo também. Então, calma, respire, faça uma lista de prioridades, do que é importante. Nem tudo que é importante é prioridade, nem tudo que é prioridade é importante. Então, por onde eu começo? Né? Qual realmente o sentido de eu querer controlar algumas coisas? Tá? Uma coisa que está acontecendo muito, né? Cuidado para não querer ser produtivo o tempo todo. O home office trouxe um pouco esse modelo, né? Quem trabalhava 8, 9 horas por dia, hoje em casa está trabalhando 12, 13 horas. Não tem hora mais para começar, não tem hora para parar, não tem hora para se alimentar, porque a necessidade de estar produzindo o tempo todo e não consegue nem se ver sem fazer nada um pouco, né? E é necessário, às vezes, a gente ter o nosso ócio. Como a gente diz, a criança pequena, quando ela está quietinha lá, a mãe fala, nossa, mas não está fazendo nada, ótimo que não está fazendo nada. Porque quando ela está quietinha lá, ela está criando, né? A cabecinha dela está criando alguma coisa. Não precisa de estímulo o tempo todo. Igual nós precisamos do ócio também, nós precisamos colocar as perninhas para cima e ficar um pouquinho sem fazer nada. A gente tem que acolher essa vontade, a gente não precisa produzir o tempo todo. Essa autocobrança, isso é uma das bases também da ansiedade, né? Fazer uma atividade física que goste, né? Às vezes temos que fazer alguma atividade física que é indicada pelo médico, mas sempre procurar fazer algo que nos dê prazer, uma atividade que seja gostosa, que você não vá lá por obrigação, que você vá porque você gosta, tá? Uma simples caminhada, né? Num lugar gostoso, sozinho, acompanhado, ok? Redes sociais, que é um disparador de ansiedade, né? Não vou me estender muito aqui, porque nós somos adultos e nós sabemos muito bem o que existe nas redes sociais, nem tudo é verdadeiro, mas isso gera também muito desconforto. Então, evitar ficar muito tempo nas redes sociais, ser escravo da rede social. Evitar o uso de tela antes de dormir, isso para ajudar no quadro de insônia, né? Nós temos nosso hormônio, a melatonina, quanto mais luz tiver, mais tempo demora para ela começar a agir e nos colocar no sono profundo. Então, telas, qualquer que seja, pelo menos um pouquinho antes de dormir, desligue. Meia hora, 40 minutos, eu sei que hoje é quase impossível pedir isso, mas se nós queremos ter um pouquinho mais de saúde mental, era importante. Substitua a tela por um livro, sabe aquele livrinho gostoso? Água com Açúcar, um romance, uma aventura, que você não precisa se preocupar em entender muito o que está acontecendo? É um excelente indutor do sono, né? Você ler algo sem pretensão. E se você dormir com o livro em cima de você, no outro dia você começa de onde você parou de boa. Então, ele é um excelente indutor de sono, muito melhor do que remédio. Pode ter certeza, a não ser que seja um momento que realmente não tem jeito e a gente tem que entrar com remédio. Focar no momento presente. Então, quando o pensamento estiver lá na frente, tenta voltar para o presente, né? Faça uso da organização externa, então agenda, quadro de rotina, para quê? Para esvaziamento da mente, né? A mente é como se fosse um copinho de água. Você vai enchendo, enchendo, enchendo de informações, muitas vezes desnecessárias, que você pode estar delegando para alguma uma agenda, agora tem Google, né? Enfim, tem todas. Eu uso papel, mas eu sei que tem muita coisa aí que dá para usar hoje em dia, mas eu não abro mão do meu papelzinho. E por quê? Porque quando a gente coloca no papel, a gente esvazia. Nossa mente é feita para guardar coisas gostosas, né? Lembranças boas, estimular com coisas boas, e não ficar guardando coisas que não têm função. Então, faz uma organização à parte, esvazia a mente. Meditação, que é excelente para quem gosta, né? Procurar o médico, como eu já disse, diante de sofrimentos. E a terapia, né? Porque a terapia, ela nos ajuda a aprender a lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, como a gente reage diante de alguma situação. Então, a terapia, ela é fundamental nesses casos de ansiedade maior, ok? Porque ela vai... Lembra que eu falei lá da questão do sentimento, do pensamento, da linguagem do pensamento? Então, muitas vezes o que a gente fala, o que a gente pensa, a gente fala e não é condizente com aquilo que está acontecendo. Então, a terapia, ela nos ajuda a olhar para a situação e realmente agir de uma forma mais adequada. E, ok, Beth, mas aí entrei numa crise.
aqueles sintomas, falta de ar, tremedeira, paralisei um pouco, né? Não estamos falando do pânico, ok, gente? Porque o pânico é uma ansiedade muito, muito maior. Vamos falar dessa ansiedade que nos paralisa ali diante de alguma situação ou do nosso pensamento. Então, primeira coisa, respiração. Por que respiração? Como é que nós sabemos que nós estamos vivos? Porque nós respiramos. Nosso coraçãozinho bate, circula tudo aqui, né? E respiramos. Então, se eu estou respirando, eu estou vivo, mas estou respirando no futuro, onde meu pensamento está, ou estou respirando aqui agora, onde eu estou? Então, por isso que o exercício da respiração simples, né? Inspira pelo nariz lentamente, contando até 3. Segura 3 e solta pela boca lentamente, contando até 8. Então, 3, 3, 8. É uma respiração tranquila, você pode fazer 3, 4 vezes, que vai fazer com que você volte para o seu ambiente, ok? Para um aqui e agora. Voltando, olhe ao seu redor. Veja cada detalhe. Se há uma crise de ansiedade à noite, na hora que você deita na cama, acende a luz, veja onde você está. Olha a cortina do seu quarto, os detalhes do seu quarto, vai tomando consciência do seu momento, aonde você está. Retorna para o aqui e agora. Se tiver algum aromazinho que dê para você pegar e sentir, ouvir algum som, algo para pôr na boca e sentir um gosto, tudo que te faça sentir vivo no aqui e agora, né? É cada detalhe, e isso vai te trazer para esse presente. Dependendo da situação de onde você está, se não for lá na sua cama à noite, né? Você tiver um papel por perto, uma caneta, tenta colocar no papel o que você está sentindo e pensando. Isso também ajuda a tirar da mente, tá? Trazer para a sua mente algo que lhe traga paz, alguma lembrança, alguma situação. Agora, Beth, não tenho, não consigo, não dou conta disso, não consigo fazer nada disso. Então, chama alguém, peça ajuda, né? Quando nós não sabemos lidar com as nossas crises, peça ajuda. Não tem problema. É muito bom pedir ajuda, né? Peça um abraço, a pessoa vai te abraçar, vai fazer com que você se sinta ali presente, no aqui e agora, né? Pegar na sua mão, te fazer sentir vivo. Então, pede socorro, não tem problema. Mas se você conseguir sozinho, são algumas dicas que nós damos que geralmente nos ajuda, ok? Mas se for muito persistente, aí procure o médico, tá bom? E eu deixei aí essa frase, né? Tá uma bagunça no guarda-roupa, na cabeça e no coração, da Clarice Lispector. Porque a sensação da ansiedade é justamente essa, né? É um medo, tá tudo meio que bagunçado, a gente não consegue, às vezes, discernir o que está acontecendo, né? E o nosso coração sente isso de uma forma muito intensa. Tá bagunçado, sim, mas é possível, tem caminhos para que nós possamos nos sentir melhor e termos uma qualidade de vida melhor. Basta nós pedirmos ajuda, procurar profissionais adequados, e muitas vezes, uma simples conversa com um amigo, a gente consegue lidar com algumas crises, ok? Era esse o recado que eu queria passar para vocês. Eu posso fazer uma pergunta, Beth? À vontade. É Deixa eu só voltar aqui. Pronto, acho que deu certo, né? Obrigada. Ivana. Todos nós aqui, creio, ou a maioria, somos portadores de mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer que tem tratamento, mas não tem cura. Mas a gente sabe lidar. De 3 em 3 meses, nós temos que repetir exames para saber se continua em remissão, se houve recidiva. Óbvio, toda vez que vai fazer esse exame, a médica bate aquela ansiedade. Quando eu nunca tinha tomado antidepressivo, mas quando eu soube do diagnóstico, aí a médica foi muito bacana comigo, disse que não tinha cura, mas ela ainda brincava, você não vai morrer disso, não. Aí eu ia fazer somente 6 sessões de quimioterapia, ela disse, Ivana, vamos precisar fazer mais 3. E nisso o médico também foi muito indelicado ao falar comigo, você ganhou peso por causa do corticóide, né? Você tem que lembrar que você tem câncer, eu entrei no pânico.
numa ansiedade, que não, nada, aquele medo iminente da morte mesmo, né? Uhum. Porque você está com câncer, você não conhece muito sobre, e, nossa, e se não der certo, eu vou morrer e tal. Então, é uma questão que não depende da gente. E hoje eu sou dependente de antidepressivo. Não fico sem, não. O que eu faço? Eu procuro fazer tudo o que você deu aí, as sugestões, não pensar. Evito até sair de todos os grupos do Face, que me faz mal quando eu vejo algum comentário. Uma pessoa que morreu, óbvio, sempre há, né? Às vezes é pela demora. Aí eu tento, assim, não pensar como você falou, medito e tal, mas sem o antidepressivo não dá. Eu estou levantando essa questão, que eu acredito que seja a questão de todos também, né? Aham. Nesse caso, você sugere as mesmas coisas? Veja bem, Ivana, Vou tirar meu microfone, tá? tá bom, querida. Veja bem, não tem como nós tirarmos, lutarmos contra o medo, né, da morte. É o que acontece aí com a pandemia também, né? E eu imagino na situação quando você recebe um diagnóstico, né, de câncer, então fica muito eminente a proximidade dessa situação. Então, o que a gente sempre fala? Vamos acolher o nosso medo, né? Não adianta a gente lutar contra ele, vamos acolher o nosso medo, porque ele é real. Eu não estou com medo de mentirinha, eu estou com uma doença, né? Essa doença me traz uma sensação ruim de que eu posso perder a minha vida, mas todos nós podemos perder, ok? Porém, a partir do momento que eu acolho, e aí eu posso olhar para aquilo que eu posso fazer agora, que eu estou viva, né? Então, eu estou aqui, eu tenho tratamento, eu tenho os médicos, o que eu estou fazendo para cuidar desse problema que eu tenho e que me traz essa sensação da proximidade, né, da finitude. Porque não adianta a gente lutar contra, não adianta a gente fazer de conta que não existe, ok? Porém, a gente acolhe e a gente olha para aquilo que a gente pode fazer hoje, né? Então, quando a cabecinha for lá, né, o médico vem, fala alguma coisa que não está dando certo, o tratamento não está legal, tem que repetir quimioterapia. Nossa, eu imagino como deve ser difícil isso. Eu não faço, na verdade, assim, eu não consigo nem imaginar, né? Porque deve ser algo muito impactante. Então, por isso que eu acolho muito essa sua pergunta e essa sua angústia, porque não tem como não acolher. Porém, nós temos que tomar uma posição, né? Ou a gente olha para esse medo e nos paralisamos e deixamos de fazer o que nós temos que fazer para continuar vivos o máximo que a gente puder, porque você não tem essa certeza. Você tem uma certeza que uma hora o fim vai chegar para todos, independente se estamos doentes ou não. Agora, o que nós estamos fazendo para viver bem os nossos dias, né? Então, independente do que nós recebemos, ótimo, você procurou ajuda, você está tomando um antidepressivo, você acolheu a sua dor, você está lidando com essa sua dor. E o que mais que eu posso fazer? Né? Então, o que eu gosto de fazer, que eu tenho condições de fazer? Tem momentos que, às vezes, nós estamos debilitados, estamos com algum desconforto em relação ao tratamento, que muitas vezes não conseguimos fazer algo muito maior. Mas tudo bem, em casa, o que eu consigo fazer? O que eu gosto de fazer? Né? Assistir um filme, ler um livro, se eu tiver condições de preparar uma receita gostosa, se eu estou numa condição melhor, se eu puder, se eu for autorizada pelo médico, poder dar uma volta, porque eu sei que tem vários protocolos que vocês têm que seguir, né? Eu acompanhei o Rogério na época, então eu sei, não acompanhei tão de perto, mas eu falava muito com a esposa dele, então eu sei das dificuldades que vocês enfrentam em alguns momentos com a doença. Então, nós temos que dar conta da nossa limitação, mas não de deixar de fazer coisas que dê sentido à nossa vida e que nos faça sentir vivos e não pensar na morte, porque a morte ela vai chegar para todos, né? Então, a hora que o pensamento for para a morte, volta para a vida. Eu estou aqui, eu estou viva. O que eu posso fazer hoje? O que eu quero fazer hoje? O que eu consigo? O que o médico me autoriza?
O que está no meu controle, que eu posso realmente me sentir viva. Todos nós sabemos. E não são grandes coisas, não. Às vezes, pequenas coisas. Sabe? Olhar por uma janela, ouvir um pássaro, né? Tomar um banho gostoso, ouvir uma música, sabe? Aquela música antiga que a gente dançava nos bailinhos lá da nossa adolescência, né? Fazer coisas que a gente possa se sentir vivo, gostoso, remeter-nos a boas lembranças, né? E todos nós temos esses momentos com os quais a gente pode buscar, ok? Não sei se respondi, Ivânia, não sei se ajudou. Atualmente, eu já tenho mais de 6 anos de diagnóstico, eu já fiz o transplante, agora eu conheço mais sobre a doença, então eu levo uma vida normal, eu não estou impossibilitada de nada. E, óbvio, aprendi a lidar com isso, né? A gente sabe que não tem cura, mas tem N remédios que a gente pode conseguir, vive muitos e muitos anos depois de morrer de outra coisa. Eu estou falando assim, no início, sim, explodiu uma depressão, mas tinha motivo, né? Nem sempre. E eu não era ansiosa, mas nesse momento eu fiquei ansiosa e com uma depressão profunda. Estou querendo dizer que isso acontece assim, que tem as situações que não dependem da gente, não. né? Não depende, Ivânia, por isso que não adianta, por isso que a gente diz que não adianta ficar lutando contra o que nós sentimos, né? Então, se é uma tristeza muito grande, porque recebemos um diagnóstico, tudo bem. Não tem como você receber um diagnóstico de câncer e sair dando risada, não é? Não tem como você não ficar ansiosa, preocupada com tudo que vai vir com essa doença, né? Os tratamentos, as limitações, ok. Então, assim, sentir ansiedade, entrar em depressão em alguns momentos, faz parte, não tem como a gente negar. Mas aí nós temos a escolha de realmente nos entregarmos à depressão e à ansiedade, nos paralisar e apenas deixar que a doença nos consuma, ou fazer o mínimo que a gente consegue fazer, ou realmente isso, a gente te olha, procura ajuda, vai tomar uma medicação também para a ansiedade, para a depressão, e vai procurar se sentir viva, porque você está viva, você não morreu ainda. Não, então, dou muito valor a cada dia. Muito obrigada, tá? Imagina, querida, eu que agradeço. Roberto. Oi, Eurípides. Poderia dar uma contribuição com relação ao questionamento da Ivana? Pode, lógico, por favor. Ok, obrigado. Roberto, assim, diante do que você apresentou dentro dos slides, né, eu acho que ele é um roteiro que vai nos ajudar bastante, porque ele traz muitas informações que a gente pratica, porém, muitas vezes a gente não tem elas todas anotadas, né? Como um dos pontos que eu queria iniciar, quando você fala sobre a meditação. Uhum. É algo que eu gosto e procuro praticar, ok? E gostaria até de iniciar um pouco mencionando sobre a meditação, que essa semana que passou, né? Então, foi sobre o mar agitado, quando Jesus nos diz, calma. Ele fala calma para o mar, mas ele está dizendo para nós mesmos essa situação, para que a gente possa enfrentar qualquer situação, até mesmo do diagnóstico, como do mieloma múltiplo, né? E o que eu tenho observado, acompanhando, né, os pacientes também diagnosticados com mieloma, como eu, né, lá no Hemocentro, é que muitas vezes, aliás, eu tive essa oportunidade, sou muito agradecido, porque logo no início que foi diagnosticado, né, o tratamento, eu tive um acompanhamento com um psicólogo, que me ajudou bastante, sabe? Inclusive, não foi nenhum psicólogo já formado, foi estagiário, né, o nome dela é Flávia, mas eu achei que ela usou de uma delicadeza muito grande comigo, sabe? De me levar no meu passo a passo, me mostrar o que poderia estar acontecendo, sabe?
e fazer algumas atividades, né? Que isso me ajudou a enfrentar o diagnóstico, né? Passar pelos transplantes, né? Eu falo pelos transplantes porque eu tive a oportunidade de fazer 2 transplantes de medula, né? Com a graça de Deus. Que bom. Então, é muito difícil, muitas vezes, a gente ver que, quando a gente está junto com o pessoal lá no ambulatório, então, cada um quer passar a sua receitinha, né? Eu acho legal isso daí, sabe? Mas, no início, eu te falo que mexia muito comigo, porque um chegava, falava de uma receitinha, outro chegava, falava outra receitinha, e muitas vezes eu tinha dentro de mim aquela preocupação de eu dizer não para a pessoa, sabe? Não é que eu não queria dizer não, no sentido de que, olha, não é bem assim, né? E fugir ao tratamento. Porque o objetivo é você estar dentro do tratamento e não fugir do tratamento, porque os médicos te sugerem o que você deve fazer. E você deve seguir aquela cartilha, porque ali está a resposta daquilo que foi estudado, né? Então, a pessoa ficou ali debruçado num livro para poder depois estar orientando ao paciente. O paciente foge daquela realidade, então, automaticamente, ele está se condenando e não fazendo o tratamento como deveria de fazer. Então, aí, com o tempo, fui pedindo orientação a Deus, conversando com um, conversando com o outro, de como conversar com esse meu irmão que vinha me trazer uma receitinha. Aí eu passei a entender o seguinte, falei assim, olha, se você me passar a informação do que é essa, como você usa essa medicação homeopática e tal, eu vou também levar para minha casa, eu não vou prometer que eu vou fazer o tratamento em cima disso. Porém, se for, veja bem, igual eu faço uso do oráculo nobres, né, de mel, então, automaticamente, eu falei, não, eu vou comer como um alimento normal e espero que ele faça uso, faça um bom efeito, né, para o meu corpo físico, né? E como mesmo você disse, na parte fisiológica, eu fico observando que durante o tratamento, muitas vezes, a gente fica muito focado na parte fisiológica, sabe? A gente come demais, porque a gente fica ansioso, e aquela situação de tudo. Então, a gente já dorme pensando que vai querer comer no dia seguinte. É bem essa a minha realidade, não sei se é de todos, mas aí, com o tempo, você vai observando que o médico sugere lá para você um lactulose para tomar. Eu tenho conversado com os médicos, eu falo assim, o que eu preciso da medicação para o tratamento, né? Tudo que for medicação, sabe, preventiva, e que eu posso usar uma alternativa menos agressiva para os órgãos, isso eu vou usar, né? Então, entre o lactulose e comer uma ameixa com um copo de leite em jejum, eu tomo e como uma ameixa em jejum. Ela faz o mesmo efeito e é menos agressiva. Procuro tomar água diretamente, tá? Então, com uma maneira mais frequente, né? Então, é bem assim uma situação mais simples de tratar e de enfrentar a situação, sabe? E com isso, com aquela palavra calma, eu digo para você que eu aprendi a não ter medo da morte, porque você observa que a morte está para nós como um triz, sabe, gente? O simples é sair de carro com o seu veículo, você pode bater, alguém batendo em você e acabou a vida ali. Não foi o diagnóstico do mieloma. Então, acho que se você pegar essa informação que a Beth trouxe e aplicar dentro da sua cartilha, porque eu acho que é muito pessoal de cada um, vai nos ajudar muito, sabe? Então, cada um vai fazer a sua cartilhinha, vai saber o que pode, né? E para fechar minha conversa, o trabalho home office é exatamente isso que você estava falando mesmo, a gente trabalha em torno de 12 horas ou muito mais. Se a pessoa não tem disciplina e pela necessidade, sabe, principalmente a parte do pai, mas a mãe é muito mais, eu acho que isso, mas o pai também, da necessidade do prover,
sabe? Então, ele começa a ficar muito ansioso, né? E existe uma cultura dentro de casa que foi a seguinte. Então, durante todo o tempo, né, a gente sempre esteve em casa e trabalhando. Porém, quando você estava em casa, antes da pandemia, ou era de férias, ou era num sábado, domingo, ou um feriado, então você ou colocava um projeto para fazer, alguma coisa, mas você não estava totalmente presente. Com o momento da pandemia, você está totalmente presente. Está sendo algo positivo, porque hoje você está enfrentando uma realidade que antes, uma pequena situação que não estava muito legal, você dava uma voltinha, a hora que você voltava, aquela situação tinha mudado. Hoje não, você tem que estar ali e enfrentar aquela realidade de frente. Isso é legal, é positivo. Mas existe aquela cultura que eu estava falando no início, é que os filhos, quando vê que o pai e a mãe estão em casa, acham que estão para eles. Mesmo que os meus filhos já tenham 29 anos a 35 anos. E não é bem assim. Eu estou em casa, mas eu estou desenvolvendo uma atividade em home office. Então, é a dificuldade que muitas vezes a gente tem. Tá? Então, essa disciplina que realmente é preciso ter e que tem judiado um pouco. Porque muitas vezes você para, e a hora que você para, às vezes 1, 2 horas para ajudar a fazer um almoço, a hora que você volta, ele fala, e aí, pai, você não vai fazer um exercício? Você não vai fazer uma caminhada? Filho, eu saí do meu trabalho há quase 2 horas atrás, eu tenho que voltar, eu tenho que responder para alguém. Como é que eu faço? E eles acabam não aceitando essa realidade, é muito difícil, né? Aí ele começa a falar, pai, você está trabalhando além, você, filho, é uma situação meio complicada. E fecho como? Você citou dentro da sua cartilha, que eu vou pegar ela, eu até fiz print screen dela, que vai ajudar bastante, e que você fala muito voltado ao Hatha Yoga, sabe? Quando você fala momento presente, você fala a respeito da respiração do 3 e soltar cada 8. Gente, isso é maravilhoso. Sabe? Tinha dia que às vezes eu deitava na cama, ficava meio assim, meio que, né, parece que a cama estava rodando, aquelas coisas tudo. Aí eu lembrava do Hatha Yoga, vinha para o momento presente, fazia o momento da respiração e me ajudava muito, sabe? Ajudava muito e ajuda muito a minha pessoa. Obrigado aí, tá, por ter Imagina, falado. eu que agradeço. Obrigada pela sua contribuição. Quando você estava falando, eu estava pensando, né, quando você falou lá no início, quando você recebe o diagnóstico, que às vezes você não quer uma cartilha, né? É natural, né, Eurípides? Porque diante de um diagnóstico, isso pode ser um diagnóstico de câncer, como às vezes pode ser um diagnóstico de uma outra doença, às vezes mais simples, mas vai muito de como as pessoas lidam com a questão de estar doente e estar vivo, né? Sim. Então, a primeira situação, a gente associa isso muito ao luto, né? De uma forma bem geral. Então, se eu recebo uma notícia muito ruim, a primeira reação vai ser negar isso, Sim. de alguma forma. Então, eu não quero saber de ouvir muitas orientações, eu não estou querendo... Eu primeiro tenho que digerir a notícia que eu recebi, entender o que está acontecendo comigo, que aí eu passo por um processo de aceitação da minha doença, isso tem um tempo para cada um, Sim. E diante dessa aceitação, eu vou buscar o melhor caminho para eu me cuidar. Então, tem um caminho que eu não tenho como sair dele, que é o caminho da medicina, né? Sim. E aí eu vou agregar à medicina outras ações ao meu favor. E essas ações, a gente sempre tem que lembrar que o foco é na vida e não na morte. Como você disse muito bem, a morte é um tris. Então, se eu ficar pensando na morte, eu deixo de viver, ok? Então, foco é na vida, né? Sim. É o que eu faço para a minha vida, para eu me sentir vivo. Então, vai muito assim, a gente tem mesmo, cada um tem o seu tempo de negar a notícia, aceitá-la e agir em pró da sua recuperação. Né? Às vezes nós vemos pessoas que nem conseguem essa força e acabam se entregando de uma forma muito fácil para qualquer tipo de doença, né? Porque coloca o foco na morte, ponto.
Não esquece que está vivo, esquece que tem coisas boas para fazer enquanto está vivo. Exato. Então, isso é muito importante, é o que eu falo, é um dia de cada vez, Com né? certeza. É Sabe tudo bem se eu não estiver bem hoje. Ok, eu vou ficar quietinho no meu canto, hoje é o dia de eu não estar bem. Amanhã eu vou estar bem, tudo bem. Né? Então, é um dia de cada vez, e agora com essa questão da pandemia, do home office, que você falou muito bem, é isso também, é um dia de cada vez. Nós estamos nos adequando a situações novas. Ninguém nos ensinou a viver numa pandemia, né? Então, todos nós estamos nos adequando a um novo modelo, seja de trabalho, de família. Então, a pandemia teve muitas coisas boas, né? Que trouxe algum resgate de alguns valores, mas trouxe também algumas situações que nos colocaram num certo limite, que a gente está tentando se adequar. Mas, assim, eu sempre faço a opção de olhar para a vida, de olhar para os valores, de olhar para aquilo que a gente pode fazer enquanto a gente está vivo, né? Porque eu posso atravessar a rua aqui embaixo no meu prédio aqui e pronto, acabou, né? E vocês que têm uma dificuldade, uma doença aí, né? Podem viver ainda mais muitos anos, né? Então, assim, nós não sabemos. Agora eu sei que hoje eu estou vivo, então hoje eu vou viver um dia de cada vez, o melhor que eu puder, e o dia que eu não estiver bem, tudo bem, tudo bem. O dia que eu não estou bem... tem direito de não estar bem, né? E a pessoa o que tem você falou da... Não, desculpa. E a pessoa tem direito de não estar bem. Lógico, como eu falei que você tem o direito de pôr a perninha para o ar e não fazer nada, não ter que ser produtivo o tempo todo, você tem o direito de não estar bem. Por que não? Sabe que, né? Duas coisas que eu posso também dizer para a senhora, né? Para você, né? Você gosta que se chama... você, por favor. É a seguinte, né? Em 2008, quando eu tive o diagnóstico do mieloma, né? O doutor José Eduardo, ele foi muito... de uma maneira... Assim, quem às vezes as pessoas conversa com ele naquele momento pode entender assim, pô, ele foi muito bruto, né? Mas eu entendi que não. Eu entendi que ele foi de uma maneira radical, mas que me ajudou, tá? Porque tão logo eu fui diagnosticado, eu fiquei sabendo de uma medicação, né, que faz a marcação do CA e tudo mais, que aquilo lá pode até ajudar a bloquear o câncer. Ele falou assim para mim, Eurípides, está na hora de você mudar, tá no início, né? Eu falei para ele, não, doutor, não é bem assim o meu pensamento, só queria saber do senhor se de fato essa medicação pode ajudar, né? Mas essa atitude dele me amadureceu, sabe, naquele momento, porque eu acho que, de fato, como eu disse antes, ele debruçou para estudar, para ajudar. Tá? Sim. E convivendo com pessoas, já vi pessoas que já estão acima de 24 anos, perdão, de 22 anos, sem manifestação do mieloma. A pessoa leva uma vida normal, né? E pessoas abaixo disso, mas também que levam uma vida normal. E eu finalizo dizendo o seguinte, tá? Só para vocês verem que eu, graças a Deus, ainda continuo trabalhando, mesmo diante do diagnóstico, né? Mas em 2008, quando eu tive que parar de trabalhar, né, para fazer o tratamento, né, os meus filhos estavam trabalhando, né, estavam estudando, né, Adriana, pagando escola particular, e o Ricardo fazendo cursinho para tentar prestar um vestibular na época. Né? Aí os dois chegaram em mim e disseram assim, ô pai, olha, então, diante dessa situação, nós vamos parar de trabalhar, de estudar, para poder ajudar em casa, né? Sabe, estava tudo engranado, sabe? A gente é pobre, mas a gente tenta segurar a situação e investir exatamente naquilo que a gente vê que tem valor, né? E aí eu peguei, orei, pedi a Deus, falei assim, Senhor, poxa, né, estava tudo engrenadinho, tudo bonitinho, né? O que eu devo fazer, né, diante deste quadro, né? E ele pegou e
simplesmente tocou o coração, meu coração, minha alma, e falou para ele, falou assim, olha, fala para eles continuarem. Se precisar, eles param. Eles param. E, de fato, foi isso que eles fizeram, de fato. Eles continuou, acreditou. A minha filha, naquele ano, né, logo um mês depois, a escola contratou ela e ela ganhou a bolsa 100%. Tá graças vendo? a Deus. Tá? Uhum. E o Ricardo, no final do ano, prestou vestibular e passou de vestibular. Escola pública. Então, você vê que Deus não se afasta da gente. E é aquilo, né, Eurípides? Vocês fizeram a escolha, você fez a escolha de olhar para a vida e não para a morte. E Sim. aí as coisas aconteceram, né? Isso. Aconteceram da melhor forma. Está acontecendo. Então, esse é um exemplo muito lindo de olhar para a vida, e lógico, cada um com a sua crença, cada um com a sua fé, é capaz de ter essas respostas, né? Independente de religião, nós não estamos aqui para a questão da religião, mas a fé é uma das maiores forças que nós temos dentro de nós, né? E hoje a ciência está trabalhando paralelamente, né, com essa questão da fé, que ela tem uma capacidade de modificação de células mesmo. Então, quando nós fazemos a opção da fé, na fé em algo maior, na fé na vida, nós fazemos sempre uma boa escolha. E aí você fez uma escolha pela vida, pela sua fé, e os seus filhos conseguiram seguir o caminho que eles tiveram que seguir. Por isso que eu digo, a escolha pela vida, o olhar para a vida, o foco na vida e não na morte. Muito bom, parabéns, muito bonito. Obrigado mesmo, viu? Eu que Mas agradeço. o Hatha Yoga também, ele fortalece bastante. Ah, sim, a yoga, a meditação, nossa, é muito bom. É muito bom. Aconselho a todos. Valeu, obrigado. Beth. Oi, querido. Fazendo um gancho aqui do que já foi falado pela Ivana, agora pelo Eurípides, eu me recordo de quando eu recebi o diagnóstico, foi lá em 2011. Eu lembro. Foi um baque muito grande. Né? E eu me lembro que o primeiro especialista que nós buscamos, nós já havíamos passado com ele em pelo menos umas 3, 4 consultas, e na nossa última consulta, nós saímos, a Elaine, principalmente, minha esposa, saiu muito bronqueada do consultório, porque o médico simplesmente, ela falou depois, eu não percebi no momento, né, mas ela comentou comigo, porque o médico, assim, ele atendia a gente, parecia que era numa escala de produção, e ele não tinha paciência de explicar. E, lógico, você é o paciente, diante de um diagnóstico de um câncer raro, um câncer sem cura, né, você fica impactado com aquilo, você quer a resposta para algumas perguntas. E ele não tinha paciência para explicar. Até que na última consulta que nós passamos com ele espalhou todos os nossos exames em cima da mesa, e depois, mal a gente conseguiu reunir todos os documentos, ele já estava na porta do consultório chamando outro paciente para entrar. E aí, depois, saímos do consultório, a Elaine conversando com ele, falou assim, escuta, eu acho que a gente merece um atendimento melhor que esse. Porque quando ele me deu o diagnóstico, ele só faltou mandar eu escolher o terno que eu queria ser enterrado. Né? Tamanha foi a falta de empatia dele com o paciente. Né? E assim, aí cheguei em casa e falei, cara, não, você tem razão. Tá bom. No mesmo momento, peguei o telefone, liguei para um determinado hospital, onde eu estou até hoje, consegui marcar uma consulta, que era coisa assim muito difícil, mas consegui uma consulta alguns dias depois, fui para essa consulta, passei com uma médica assim que nos tirou um peso dos ombros assim enorme, explicou o que era, como que era, tal, não tem cura, ok, não tem cura, mas tem tratamento, tal. Isso foi um alívio muito grande para todos nós. Né? Então, é aquela história, é a questão das escolhas. Então, eu podia ter me conformado ficado com aquele médico, que não tinha uma empatia nenhuma, ele podia ser uma sumidade no que ele estava fazendo, mas em termos de empatia, nenhum, né? Ou fazer o que eu fiz, buscar uma segunda opinião, como a minha esposa sugeriu, e fomos buscar essa segunda opinião. Então, a gente tem que fazer essas escolhas, né? Ver o que é melhor para a gente, e não aceitar também tudo que o médico fala. Ok, ele estudou para aquilo, ok, ele estudou, mas
nós também temos que, porque nós, como diz a minha esposa, costuma falar muito, né? A gente conhece o nosso corpo, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo. Então, nós, mais que ninguém, sabemos o que está acontecendo, o que está sentindo, como está sentindo, né? Então, a gente tem que ajudar o médico também, não simplesmente só aceitar o que o médico fala. Sim. Às vezes, nós somos pacientes, mas não essa questão de passividade. Né? Paciente que está com uma doença, mas não que a gente precisa aceitar tudo, né? Ouvir tudo. Essa questão de receitinhas, Eurípides, é uma coisa que eu mais brigo, né? Nos grupos que a gente participa no Facebook, nos grupos de WhatsApp, porque eu não concordo com isso. Cada ser é um ser único. Então, não adianta, o que serve para mim não serve para você e vice-versa. Então, eu falo, gente, nada de... Nós não estamos aqui para trocar receita, nós temos que conversar com o médico. Perguntar para o médico. Se o médico aconselhar, se ele prescrever, ok. Caso contrário, melhor não fazer. Siga o tratamento. Entendo como você, viu, Roberto? O pessoal fala assim, por que a quimioterapia? Porque tem o chazinho, não sei das quantas. Nós já tivemos aqui a oportunidade de conversar com especialistas, né, com nutricionistas, com farmacêuticos, e a gente sabe que uma planta, por mais natural que ela seja, ela tem a sua toxicidade. Então, a gente não sabe se aquela planta vai interagir com o medicamento que eu estou usando. Sim. E outra coisa também, eu não sei que você falou da lactulona, da lactulose. Eu fiz uso desse medicamento, porque eu precisei por conta da talidomida. Mas, assim, eu não posso sair prescrevendo para os outros, porque às vezes as pessoas falam, eu estou com, assim, prisão de ventre e tal, o que vocês tomam? Gente, eu não posso falar para ela, toma a lactulona que é bom. Porque a lactulona é um medicamento super doce, tem uma carga de açúcar altíssima. E se aquela pessoa tem um diabetes, e eu falo para tomar uma lactulona, vai dar um pânico no diabetes dela. Então, por isso a gente já tem cuidado com essas trocas de receitinhas. E por mais inofensiva que pareça, tudo tem o seu efeito colateral. Então, a gente precisa ter cuidado com tudo isso. E, né, Ivana, essa questão do diagnóstico, esse impacto, né, realmente é impactante, mas como a Beth disse, a gente tem que... A nossa vida é de escolhas. Então, você quer escolher ficar ali, cabisbaixo, por quê, né? A gente fica remoendo muitas vezes, por que comigo? Não é por que comigo, né? É para quê? Eu aprendi muito nisso. E às vezes as pessoas falam assim, Rogério, meu diagnóstico agora em novembro eu vou completar 10 anos de diagnóstico. Estou desde 2013 sem fazer uso de medicação, só com acompanhamento clínico. O mieloma está lá, bonitinho, estacionado, e vai assim continuar por muitos anos ainda. Então, às vezes, as pessoas falam, Rogério, como é que você faz, né, para manter isso, para ficar bem, para não, né, você não só, você não tem, não dá aquele frio. Gente, sim, eu tenho aquele frio de barriga, toda vez que eu vou fazer os exames, Ivana, dá aquele frio na barriga, sim, mas eu aprendi uma coisa, né, não podemos sofrer por uma preocupação, sofrer antes, né, não vou me preocupar, porque a única vez que eu li meus exames antes de ir para o médico, eu fiquei assim muito mal. E depois, quando eu cheguei na consulta, o médico analisou os exames e ele me deu os parabéns. Aí minha esposa falou para mim, só, né, você sofreu desnecessariamente. Por quê? Porque a gente não entende. Então, o que eu vou ficar aqui? Que adianta eu ficar olhando o exame, gente, se eu não entendo? Então, depois daquele dia, eu não olhei mais. Não olho mais. Eu faço o quê? Faço a minha obrigação lá, faço o exame e levo para o médico. Se ele fala que está tudo ok, eu vou acreditar que está tudo bem. E eu estou bem realmente, como não estou sentindo nada, então eu estou bem. Né? Mas um pouco, Rogério, é o que a Beth falou, né? E completando, assim, participando um pouco, né? Gostei quando você corrigiu aí do porquê e para quê, eu acho que de fato é para quê mesmo, né? Ou seja, o que a gente está aprendendo com essa situação que nós estamos vivenciando, né? Porém, eu digo assim, né? Entre uma consulta e a outra, e entre o exame e o outro, você fez a lição de casa, que seria tomar a sua medicação no horário certo, fazer a sua alimentação certa, descansou, né? Igual a Beth disse, diante do teu diagnóstico, que cada um é diferente do outro, né? Eu consigo andar de bicicleta, tem pessoas que já não. Então, você fez pelo menos um exercício, né? Seja ele de respiração, um alongamento,
né, durante aquela semana, né? Porque tudo isso pode refletir no teu exame, no sentido de que você foi diagnosticado, você passou a se conhecer, como o Rogério disse, e exercitou dentro do seu quadro, então, que pode contribuir para o exame, né, no dia a dia. Ou seja, se durante aquele período você sentiu febre ou alguma coisa, alguma alteração, você tem um BIP, você pode ligar diretamente para o médico e falar. Mas se a situação está dentro de um quadro normal que você já se autoconhece, automaticamente aqueles exercícios, aquelas atividades, a alimentação, você já pode fazer. Sim. Isso pode contribuir positivamente para o resultado do exame. Mas também, igual o Rogério falou, e a Beth, não vai ansioso querendo saber que o resultado já está o melhor possível. É porque essa questão dos exames, né, Rogério, é um grande disparador aí para você ter uma crise de ansiedade, no sentido assim, se você, como você disse, você lê um exame, no seu entendimento, você achou que era algo ruim, então, por exemplo, você lê um exame, mas a sua consulta é para daqui a um mês. Então, é um mês que você está pela frente, né? Um mês que você fez a escolha de ficar sofrendo por ter visto um resultado o qual você achou, né, no seu entendimento, que era algo ruim. Né? Então, numa situação na qual a gente está sempre, às vezes, no limite, né, de expectativa, a melhor opção é essa, é não olhar, né? Faz o seu exame, foca no seu dia a dia, como o Eurípides falou, faça a sua liçãozinha de casa, sua atividade física, sua alimentação, porque o dia da consulta vai chegar. E lá você vai abrir seu exame, porém, em vez de você perder um mês se preocupando com algo que não é real, você aproveitou um mês focando nas coisas que você gosta de fazer e que são importantes para você. Né? Então, eu acho que esse exemplo é muito importante quando a gente fala de ansiedade. Né? Então, você poderia ter perdido, não sei quanto tempo você perdeu até chegar à consulta com essa sua preocupação. Né? E você poderia, às vezes, ter aproveitado os seus dias de uma forma menos preocupado. Né? Então, realmente vem muito a calhar com o tema que a gente estava conversando, né? Então, nós temos que fazer as escolhas mais assertivas no sentido de termos a nossa paz. Então, se eu não sou médico, se o que eu tenho é muito complexo, se eu não dou conta de ver um exame realmente, então não vou ver, deixa quieto, vou curtir aqui minha vida, minha família, meu trabalho, e o dia da consulta vai chegar. É o que você falou, você conhece o seu corpo, você sabe o que você sente, você tem noção de como você funciona, né, sendo portador da doença. Então, se algo muito ruim estiver acontecendo, você também vai acabar percebendo, eu acredito, né, não sei se eu estou falando sem muito conhecimento, mas eu acredito que algo muito extremo, o seu próprio corpo deve te dar sinais, não só um exame, né? Então, eu evitaria realmente ficar refém de resultados de exame para aproveitar aí o dia a dia e deixar o exame para o médico. O médico abre lá e me fala se é bom, se é ruim, vamos ver o que a gente vai fazer e tudo bem, né? Para a gente ter essa qualidade de vida, né? Eu lembro que uma vez eu abri o exame do meu filho, eu não lembro agora, mas eu li o resultado como ruim e era, na verdade, bom, porque ele tinha um reagente a determinada doença. Mas eu fiquei desesperada, né? Fui na internet, porque eu achei que meu filho estava doente. E aí, a hora que eu cheguei, que eu fui ler, que eu falei, caramba, acho que eu estou equivocada, vou parar de ler isso aqui, deixa eu chegar à consulta. Aí, quando chegou a consulta, eu levei uma bronca da médica, né? Porque eu não deveria nem de ter procurado nada, porque realmente era algo muito positivo, e não, mas na minha cabeça, meu filho já estava doente, né? Então, assim, realmente, cada um no seu quadrado, né? Tem coisas que a gente não consegue entender, é melhor a gente não procurar entender, e deixa que o nosso corpo, por ele mesmo, ele vai falar se algo, às vezes, não está bem com a gente, né? Isso vai nos deixar menos ansiosos e preocupados. Eu acredito nisso, né? Sim. Meus amigos, antes de eu gostaria de ouvir mais algum comentário de mais alguém aí, mas antes disso, só quero já fazer aqui uns avisos, porque tem algumas pessoas que já precisam sair, então, para que as pessoas já tomem nota aí, mas depois isso vai ser divulgado mais para frente, mas já aproveitando a presença de vocês aqui, eu quero passar para vocês as agendas dos nossos próximos encontros, para que vocês já possam se programar, dependendo do tema aí, pode ser que seja um tema que chame mais atenção. Então, só para vocês tomarem nota aí,
Nosso próximo encontro, então, em julho, dia 27 de julho, será com a coach Patrícia Araújo, e o tema vai ser Inteligência Emocional Hoje. A Patrícia já esteve conosco em outras oportunidades. No dia 31 de agosto, nós vamos receber a nutricionista, especialista em oncologia, que também já esteve com a gente, a Lígia Moreira, e ela vai abordar o assunto de como a nutrição pode ajudar a minimizar os efeitos colaterais dos medicamentos no tratamento do mieloma múltiplo, no tratamento oncológico em geral. Depois, no dia 28 de setembro, nós vamos bater um papo com o farmacêutico, o Christopher Negrete. Ele é o farmacêutico especializado em oncologia e vai falar a respeito justamente dos efeitos colaterais dos medicamentos no tratamento e como trabalhar com esses efeitos colaterais. Depois, no dia 26 de outubro, nós vamos ter um bate-papo com a Eliara Gomes sobre entendendo os testes para controle do mieloma múltiplo. Existem alguns testes específicos para o tratamento. Nós vamos entender um pouquinho a respeito desses testes com a Eliara Soares. E nós finalizamos o ano, no dia 30 de novembro, com o Dr. Fábio Eloy. Ele é um médico ortopedista do AC Camargo Cancer Center. Nós vamos falar um pouquinho sobre a posição a importância do médico ortopedista no tratamento do mieloma múltiplo. Então, a gente encerra o ano em 2011 com as palestras e retornamos depois em fevereiro por conta das férias, de final de ano, dezembro e janeiro, a gente descansa e a gente retoma depois em fevereiro, tá bom? Então, eu só quis passar, porque algumas pessoas que já precisam se desligar, já anotem, reservem essas datas aí, que são mais 5 palestras para a gente poder encerrar o ano. E agora eu gostaria de ouvir mais alguém que queira se manifestar para falar um pouquinho como é que está passando. Nós temos ainda mais 6 minutinhos, nós encerraremos agora às 20h30. Se alguém quiser se posicionar um pouquinho, quiser falar um pouco como é que está se sentindo durante essa questão da pandemia. Quero saber como é que ficou essa questão do tratamento, se a pessoa teve algum medo de parar o tratamento por conta da pandemia, ficou receoso de ir para consulta. Gostaria de ouvir um pouquinho. Quem quiser ir se manifestar. Eu sei que tem alguns pacientes aqui na sala, também tem alguns cuidadores também. Fiquem à vontade, gente, para vocês se posicionarem. Aqui é um bate-papo, aqui estamos todos em casa. Se alguém quiser, é só abrir o microfone e se manifestar. Se quiser aproveitar a Beth também, se tem alguma coisinha que esteja aí perturbando a mente, a inquietação, aproveita aí esses minutinhos finais que nós estamos com a Beth. Olá. Oi, Marcela. Quero falar um pouquinho também. Pois não, Beth. Não, só agradecer, pela explanação dela, foi muito importante. Eu tirei até uns prints aqui já para ficar guardado, para o dia a dia. Eu já sigo algumas dessas orientações, assim, essa parte aí de fazer aqueles 5 minutinhos, assim, de respirar, é muito importante, porque a vida da gente no dia a dia é muito corrido, Então, é importante a gente parar um pouco, tirar um tempinho para a gente se cuidar, E eu, no início também, quando eu fui diagnosticada, eu também fiquei com muita ansiedade, Os 3 primeiros meses foi bem complicado, mas depois, como o Rogério falou ali, é muito importante, assim, a gente receber uma palavra no início que vai deixar a gente, como é que eu posso dizer, Acolhido? que não vai acolhido, O meu médico, ele foi assim comigo, Eu cheguei lá, eu tive muito problema, anemia, e problema na coluna, Eu estava com várias lesões na coluna, até hoje eu estou fazendo tratamento, faz 2 anos, que eu tive diagnóstico de mieloma, e eu fiquei 1 mês sem conseguir andar, e depois eu tive o diagnóstico. E o meu médico falou para mim assim: Márcia, tem jeito, ele falou assim, tem jeito, as lesões estão aí,
a doença está se manifestando. Ele falou até para mim que eu estava no 2º estágio da doença, né? Mas que tinha jeito, que eu ia ficar bem, que a gente ia batalhar junto, né? Então eu tive essa força assim do meu médico, né? Foi muito bom, foi muito importante, né? E graças a Deus até hoje eu fiz o transplante, tudo deu tudo certo, né? E eu estou muito feliz, graças a Deus. Eu só quero agradecer, tá bom? Agradecer por tudo aí, Rogério. Um abraço. Obrigado, Márcia. Obrigado pelas palavras. Que bom. Mais alguém? Nós temos aí mais 2 minutinhos. Recado aqui. Oi, Ivana. O nome dela é Beth, viu, Ivana? É porque ela está usando o perfil da filha dela. Ah, tá, eu estava em dúvida. Ela não conseguiu mudar. Ok. Me desculpa. Muito obrigada, Beth, pela excelente explanação sobre esse tema, né, tão relevante. Tá? Obrigada. Também fiz print de tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Beth, assim, nós só temos aqui a agradecer essas suas palavras. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco aqui até agora, nessa noite fria. Mas um ponto foi bom, né, gente? Porque se o evento fosse presencial, acho que a gente não teria esse público todo. Ninguém ia querer sair de casa com esse frio. É verdade. Não é? Olha só como que a gente tem que tirar proveito né, de todas as situações, a gente tem que tirar aquilo que é de bom. Né? E acho que essa pandemia veio fazer isso, né? Nos unir. Você vê, nós estamos lá falando com a Ivana, que está lá no Espírito Santo, a Márcia, que está lá em Palhoça, tem a Ângela, que já saiu, mas estava lá na Bahia, a Márcia estava em Rio de Janeiro, o Gladstone, lá de Goiânia, agora está em Brasília. Então, quer dizer, unindo gente aí do interior, de São Paulo, de todas as regiões, né, nessa noite fria. E acho que, né, Beth, o que a gente tinha de aprendizado de tudo isso, como diz naquela música, acho que tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Isso mesmo. E sempre acreditar, né? Sempre acreditar e ter fé, acreditar que tudo é possível e viver um dia de cada vez da melhor forma que nós pudermos. E mesmo com a pandemia, não abandonar o tratamento, né? Os hospitais são preparados, os profissionais são preparados, então não temos que ter medo de continuar com os nossos tratamentos, né? Se nós estamos fazendo a escolha pela vida, não é ficando em casa sem ir às nossas consultas, ao nosso tratamento, que a gente está fazendo escolha pela vida, né? Porque as pessoas que estão lá, elas estão preparadas para esse momento. Então, por favor, acreditem sempre. E eu que agradeço, Rogério, pela oportunidade de poder falar com essas pessoas maravilhosas e sempre que precisar, contem comigo de alguma forma. Eu agradeço muito, muita gratidão. E eu aprendi muito com vocês hoje também. Muito bom. Muito obrigada. É sempre uma troca, né, Beth? Acho que a gente sempre acaba... É sempre uma troca. A vida é uma grande troca, né? Aprendendo sempre. Né? Meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Beth, mais uma vez, nossa gratidão pela... Eu que agradeço. A Bran agradece imensamente a sua disponibilidade, o seu sim para esse convite. E a todos vocês que estão aqui conosco, os que estão pela primeira vez, sintam-se todos acolhidos, que voltem sempre e, quem sabe, num futuro não muito longe, nós possamos estar presencialmente como nós fazíamos há algum tempo atrás, né, para que a gente pudesse se abraçar, confraternizar. Era sempre... Eu quero receber um convite para ir presencial, hein? Eu gosto de abraçar, eu quero abraçar. Pois é, Beth, isso nos faz, essa é o que a gente sente, o que mais a gente sente nesses nossos encontros, justamente a falta desse abraço. Rogério, se estiver impossibilitado, coloca o plástico e a gente abraça a si mesmo. Isso, Eurípides, muito bem. Boa escolha, gostei da sua escolha. O Café e Acolhimento, né, que é um braço aí das atividades da Abram, é a nossa menina dos olhos. Né? Minha esposa e eu, nós temos um carinho muito grande por esse projeto. Isso nos faz assim, nos deixa muito felizes. E às vezes as pessoas perguntam, né, Rogério,
né? Como é que você faz? Porque, né, você está tão bem e tal, você não para. Eu falei, gente, justamente porque foi que a Beth falou, eu fiz uma escolha, né? E quando eu e minha esposa abraçamos essa causa, né, então eu acho que isso me tirou o foco do problema que eu tinha, e então me fez, isso me motiva, é uma mola propulsora. Então eu não fico lembrando do mieloma múltiplo, eu fico lembrando das pessoas que estão, as pessoas que me procuram, de que forma que eu posso ajudar essas pessoas, o que eu posso fazer. Esses encontros, a gente está sempre aqui, palestrante que eu posso trazer para o mês que vem. Então, a gente está pensando, está sempre envolto em outros assuntos e a gente acaba esquecendo o que não está tão bom. Eu acho que, então, isso nos ajuda a manter essa serenidade, a estar tão bem. Por isso que a gente também a gente realiza esse projeto como forma de agradecimento, por estar tão bem. A gente sabe que nem todos os pacientes estão na condição que nós estamos aqui nesse grupo hoje. Então, acho que essa minha escolha não foi por acaso, o mieloma múltiplo não veio na minha vida por acaso, e eu acredito que tenho feito a diferença na vida de muitas pessoas, quero continuar fazendo, né? Enquanto tiver possibilidade, o Café com Mente, os projetos da Abram vão prosseguir sim, porque eu acho que isso faz tão bem, não para mim, né? Não só para aquelas pessoas que a gente ajuda, mas eu acho que, para mim, a recompensa é muito grande. Então, eu só tenho muito mesmo que agradecer. Amém. Que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, e aí uma boa sequência de semana para todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser, dia 27 de julho, às 19 horas. Meus amigos, muito obrigado. Obrigado também. Obrigada. Tá bom. Boa noite.